estamos já transmitindo ao vivo também no nosso Facebook. A gente convida as pessoas que estão aqui no Centro Espírita, quem estiver em casa nos assistindo, e puder se inscrever no nosso canal, tá? O nosso canal do YouTube é o canal Consolador Prometido. Quanto mais pessoas se inscreverem, quanto mais pessoas curtirem nossos vídeos, isso é bom, porque é que o nosso produto que nós estamos divulgando tem valor para o YouTube. Então, quem quiser se inscrever, é canal Consolador Prometido, e o símbolo é o símbolo que está no banner ali, no coração. Tá? Então, nossa irmã Lúcia vai fazer uma leitura para nós harmonizarmos e depois a gente faz uma prece. Então, uma boa noite para todos. Bem-vindo aqueles também que estão vindo pela primeira vez. Tem várias pessoas que estão chegando aí pela primeira vez. São todos bem-vindos, tá? Então, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, e ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar. Ela foi derrubada, grande foi a sua ruína. Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Mateus 5,19. Possamos os que desejarem fechar sozinhos os olhos físicos e manter nossas mentes espirituais presas para sentirmos, para realizarmos a conexão com os amigos invisíveis aqui presentes. Mas como são amigos, o amigo nunca é insensível às nossas dores. O nosso amigo maior, Jesus, Divino Mestre, te agradecemos por ouvirmos o chamado nessa existência e buscarmos aqui reunidos receber a mensagem que deixastes aqui na Terra há 2000 anos. Agradecemos a Allan Kardec por haver honrado o compromisso de codificar a doutrina dos Espíritos. Esses ensinamentos que nos instruem, nos consolam, fazendo que as aflições, mesmo as mais tangentes, possam ser compreendidas. Podemos levar tempo, mas entendendo dia a dia, recebemos os acréscimos de resignação para suportar
aquilo que vemos aqui, enfrentar, para que saiamos vitoriosos desta existência, melhores do que quando aqui renascemos. E nossos amigos da Casa do Consolador possam auxiliar, junto com o mentor de nosso irmão Tarcísio, para que ele receba as inspirações, possa colocar a palavra adequada, no tempo certo, para que saiamos daqui alimentados espiritualmente. Seja. Caros irmãos, caras irmãs de Ideal Espírita, o nosso fraterno boa noite a todos. Boa noite. É sempre uma alegria toda vez que nós optamos por nos reunirmos em nome de nosso Mestre Jesus para reflexões a respeito do seu Evangelho de amor, à luz desta bendita doutrina, a doutrina dos Espíritos, que tanto tem iluminado os nossos corações. De antemão, nós gostaríamos de agradecer a todos os trabalhadores da casa pela oportunidade de estarmos aqui e deixarmos um abraço fraterno de todos os trabalhadores do Abrigo Espírita Oscar José Pitã, lá na Chácara das Flores, para todos aqueles que desejarem conhecer, frequentarem, enfim, estamos com as portas abertas a todos. Dito isto, o assunto das reflexões da noite de hoje, ação e reação, causa e efeito. Era véspera de Natal, do ano de 1856. Dona Maria Augusta Corrêa da Silva, uma senhora de extensos haveres, retornava à sua fazenda à margem do rio Paraíba, depois de quase um ano de passeios na corte. Ali estava ela agora, acompanhada de numerosos amigos que iriam desfrutar da sua festiva hospitalidade. E naquela tarde chuvosa, escura, estava a orgulhosa matrona a receber os 62 cativos de sua propriedade que lhe pediriam a bênção. Na sala grande, numa poltrona recuada, de onde ela conseguia ver, num ângulo privilegiado, todos os cativos, ela fazia um sinal, vinha o seu servo, ajoelhava-se e dizia: louvado seja nosso Senhor, Sinhá. E ela então respondia: louvado seja, sempre carregando na sua fisionomia algo um tanto quanto constrito, algo demonstrando uma certa severidade. Ali estavam velhinhos de cabeça branca, ali estavam homens rudes do campo, mulheres desfiguradas pelo sofrimento dos trabalhos extenuantes do dia a dia. Contudo, um por um foram se apresentando e, contudo, ficou para o final, num ângulo recuado, Matilde, que era uma mulher mestiça, sua serva, que carregava no seu colo 2 crianças recém-nascidas. Quando chegou o momento de Matilde fazer a saudação, antes mesmo que ela pronunciasse qualquer palavra, até porque estava também ali ao seu lado, sob a vigilância de um capataz desalmado. Antes de ela falar qualquer coisa, Dona Maria Augusta olha para ela e diz assim: vá até o terreiro, guarde
as 2 crias e me encontre lá fora. Matilde, prontamente, um tanto já com receio e medo, obedeceu imediatamente, foi ao terreiro, deixou as 2 crianças e encontrou-se lá fora, agora já quase ao anoitecer, onde as nuvens denunciavam que o temporal iria se pronunciar de forma ainda mais volumosa. Ela, Matilde, Dona Maria Augusta, e o capataz, então, estão à beira do rio Paraíba, quando Dona Maria diz a ela: diga-me, Matilde, de quem são estas crias que nasceram na minha ausência? Matilde olha para ela e diz: são de Inhozico, sinhá. Ela, então, encolerizada, não pode ser miserável. Meu filho não me daria tamanho desgosto durante a minha ausência. Matilde diz: não posso negar. São de Inhozico. Ah, então vou vender os teus filhos. Por favor, sinhá, não faça isso. Não me separe dos meus filhinhos. Preciso muito deles. Então você vai sumir da minha presença. Você está livre, suma. Aí ela, entre um choro e outro, esboçando um leve e disfarçado sorriso: ah, sim, sinhá, muito obrigado. Se é para ser livre, eu irei trabalhar e dar o suor do próprio sangue para reaver a posse dos meus filhos. Dona Maria Augusta olha de forma diferente para o capataz. E ela olha para Matilde e diz assim: atravesse o rio e suma da minha frente. Não posso, sinhá, não posso, não sei nadar. Mas eis que a Dona Maria olha novamente para o capataz, ele puxa o chicote, dá uma chicotada nas costas de Matilde, ela cai no rio e começa a gritar desesperada: socorro, socorro, meu Deus, valei-me, Nosso Senhor. Porém, dali a alguns instantes, apenas o corpo de uma mulher boiava rio abaixo. Agora, meus irmãos, passaram-se 100 anos. Era a véspera de Natal novamente. Porém, do ano de 1956. Dona Maria Augusta estava agora reencarnada na cidade de Passa Quatro, no sul de Minas Gerais. Mostrava-se, obviamente, em outro corpo físico, corpo de carne. Porém, como quem troca de vestimenta, era ela mesma. Com a diferença de que, ao invés de grande latifundiária, de extensos haveres, agora era uma mulher apagada, dona de casa que trabalhava, às vezes, para ajudar o seu marido no sustento da própria casa. Ela estava preocupada. Era a véspera de Natal e não tinha o que dar aos seus filhinhos. Quando, de repente, surgiu do nada um temporal gigantesco e as águas começaram a se avolumar de um instante para outro. Ela, num desespero com os seus filhos e o marido, sai da sua residência humilde. Mas eis que a correnteza à frente da casa acaba por levar a antiga sitiante do Rio Paraíba rio abaixo. Ela, desesperada, começa agora a gritar: socorro, socorro, meu Deus, valei-me, Nosso Senhor, não posso morrer. Porém, dali a alguns instantes,
apenas um cadáver de uma mulher. Descia correnteza abaixo. Meus irmãos, a antiga sitiante do Vale do Paraíba resgatava o seu débito perante as leis divinas. Esta história real, contada pelo irmão X, pela psicografia incomparável do nosso querido Chico Xavier, se encaixa perfeitamente nas reflexões da noite de hoje a respeito de ação e reação, causa, consequência e o livre-arbítrio de que todos nós somos dotados. Este tema, ele é muito importante dentro do conhecimento da doutrina espírita, porque nos mostra esta lei natural, que é a lei de causa e efeito, levando a cada um de nós a entendermos que nós somos os construtores do nosso próprio destino, do nosso futuro, próximo ou distante, ou seja, da responsabilidade que nós temos perante os nossos atos. Aquilo que o benfeitor Emmanuel nos diz, que não há privilegiados no universo. Nós somos o fruto daquilo que nós conseguimos construir ao longo das inúmeras experiências reencarnatórias, neste processo de ir e vir, ocupando o corpo físico. Kardec teve a oportunidade de dirigir-se aos benfeitores espirituais também em obras póstumas, onde o espírito Clélia de Blandier nos explica exatamente isso, que cada um de nós é dotado dessa liberdade de pensar e de agir. Portanto, nós podemos escolher livremente, mas ela faz um alerta, que inevitavelmente nós vamos colher os frutos das nossas escolhas. Portanto, podem ser bons, podem ser ruins. Nós podemos escolher individualmente, mas também coletivamente, onde iremos resgatar individualmente, mas também iremos resgatar coletivamente. Para exemplificar um pouco tudo isso, vamos trazer aqui alguns exemplos de más escolhas e alguns exemplos depois de boas escolhas, para nos situarmos um pouco dentro desta condição de agir e reagir, de causa e efeito. Por exemplo, o Divaldo nos conta que o irmão dele, um dos vários irmãos, neste caso o mais velho, ele fumava desde uma idade bem jovem mesmo. E o Divaldo, ao longo dos anos, ia conversando com ele e alertando a respeito dos malefícios do cigarro. Como o irmão era atleta, jogador de futebol muito forte, não vai me acontecer nada. Mas os anos passaram, as décadas passaram, e ele então veio a adquirir um enfisema pulmonar e veio a desencarnar por causa do uso do cigarro. Lei de causa e efeito. Causa nesta mesma existência, com consequências nesta mesma existência. Mas nós poderemos também estar colhendo agora algo que nós plantamos em existências passadas. Há um exemplo muito interessante que a maioria dos espíritas conhece, de um dos maiores médiuns do século passado de efeitos de materialização e cura, chamado Peixotinho. Peixotinho tinha uma habilidade mediúnica interessante. Ele curava com muita facilidade, apenas impondo as mãos, as pessoas que tinham asma. Não obstante ele sofresse de asma severa.
ao ponto de, quando chegou um dia lá no quartel, o seu chefe, vendo ele naquele desespero de falta de ar, disse a ele assim: Peixotinho, eu não acredito muito nessas coisas, nessas feitiçarias que tem por aí, mas tem na cidade uma pessoa que está curando as pessoas com asma. Vá procurá-lo. O seu chefe não sabia que ele é que curava as pessoas com asma. E certa feita, os espíritos amigos disseram para ele: trabalhe até o último instante da tua existência, porém, tu irás até o final com a tua amiga asma. Não serás curado nesta existência. Porque ele tinha um hábito muito interessante de uma encarnação, ou algumas encarnações atrás, numa encarnação, ele fora corsário. E ele e os seus comparsas, no seu barco, no seu navio, conquistavam os adversários. E aí roubavam os bens, aprisionavam os inimigos e tinham um hábito muito salutar de punir os inimigos. Eles pegavam um couro de animal, ainda carneado há pouco, e costuravam na pessoa e estendiam em 2 palanques e molhavam o couro e deixavam ao sol. Assim que o sol fosse secando o couro ia lentamente asfixiando a pessoa até a morte. Então, Peixotinho agora, como alguém que está se redimindo e trabalhando no bem, mas que traz de outra encarnação as consequências dos seus atos equivocados. Aquilo que Paulo diz, ou melhor, antes de Paulo, o resgate, meus irmãos, ele pode vir através de acontecimentos naturais, por exemplo, vulcões, tsunamis, enchentes, ou pela negligência ou invigilância de alguém, ou de alguns. Como isso? Aquilo que Paulo nos disse, o apóstolo dos gentios, que o escândalo ainda é necessário, mas ai de quem cometa o escândalo. Então a gente ouve na televisão, geralmente lá para o lado de Rio de Janeiro, né, o fulano morreu de bala perdida. Nós espíritas sabemos que não existem balas perdidas. As balas são muito bem direcionadas dentro da lei de causa e efeito para aquele que deveria desencarnar naquele momento. Que através desta bala perdida está ascendendo no mundo espiritual, se libertando das amarras que o prendiam no passado. Mas ai de quem cometa o escândalo. Porque ninguém nasce para sair por aí dando tiro nos outros. Nós nascemos para aprender a lei de amor. Então nós vamos ver agora boas escolhas, para não ficar um clima assim muito pesado, a gente ficar muito pensativo. Então vamos às boas escolhas. A doutrina espírita tem como lema central de toda a doutrina, e nós ouvimos seguidamente nas casas espíritas este lema: fora da caridade não há salvação. E não há mesmo. A doutrina espírita está nos convidando a semearmos o bem. Porque se nós semearmos o bem, nós iremos colher o bem. Não importa a quem. E o mais interessante é que todo o bem que nós semearmos, nós vamos neutralizando o mal que nós fizemos. Portanto, não é olho por olho, dente por dente. Dona Maria Augusta resgatou na mesma medida, talvez por pedido próprio, não sabemos. Mas se nós, e como nós, dentro da lei de progresso, temos a perspectiva de que hoje aqui somos o melhor do que nós poderíamos construir, nos milênios afora, significa que há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, nós éramos bem piorzinhos. E aí, a probabilidade, à exceção do Cristo, é que todos os habitantes da Terra tragam consigo ainda consequências de atos negativos,
as sombras que ainda carregamos, que esperam a nossa reparação. Portanto, fazer o bem, fazer a caridade é essencial. É como que uma balança entre o bem e o mal. Não é olho por olho, dente por dente. Por isso que Joana de Ângeles diz que nós não somos culpados. Nós somos responsáveis. E se a gente fazer uma avaliação dessa mesma encarnação agora, sem acessar as outras, a gente vai ver que tinha muita coisa para trás, ou algumas coisas, que a gente gostaria de ter feito diferente, de ter feito melhor. Mas a gente pode fazer a partir de agora e mudar completamente o rumo da nossa existência para melhor daqui para frente. Porque, como diz o benfeitor Emmanuel, a cada um segundo as suas obras. Se nós entendêssemos isso no fundo dos nossos corações, em profundidade, as nossas vidas iriam mudar radicalmente para melhor. Talvez, depois destas reflexões rápidas e singelas e de forma geral, nós nos questionamos ou fiquemos assim com alguma dúvida em algum momento se nós estamos procedendo bem ou mal. É natural, às vezes uma situação a gente não sabe. Mas aí os benfeitores espirituais foram muito práticos e objetivos lá na questão 630 de O Livro dos Espíritos em definir o que é o bem e o que é o mal. E dizem eles, o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Então, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la, ir contra as leis divinas. E aí nós podemos nos perguntar, mas e as leis divinas estão inscritas aonde? E os benfeitores espirituais dizem que as leis divinas estão inscritas na nossa consciência, a nos orientar. Então, meus irmãos, recorrendo um pouco ao professor Raul Teixeira, que o tempo está passando muito rapidamente, nós vamos entender quando ele nos diz que, de posse dessas informações, que nós não nos preocupemos em demasia com as coisas muito pequeninas do dia a dia, porque senão a gente vai enlouquecer. Um exemplo bem singelo. Ontem, talvez algum de nós aqui acordou, foi fazer o cafezinho de manhã cedo, está preparando, quando foi tomar o café estava gelado. Aí a pessoa fica pensativa, deve ser fruto de outra vida. Não, é coisa da minha cabeça, tem alguma coisa errada no café. Mas no outro dia ela acorda de novo, se distrai, quando vê o café está gelado de novo. No terceiro dia, não, os irmãos, não é assim que funcionam as leis divinas, nas pequeninas coisas. E esse exemplo bem banal é só para dizer que nas pequeninas coisas, calma. Mas nas coisas mais graves da nossa existência, diz o professor Raul Teixeira, costumam a ser delineadas pela equipe espiritual para nós. Aqui vamos citar apenas 4 a título de reflexão. O que seria tão importante, em primeiro lugar, para nós, que seja programado e delineado pelos benfeitores espirituais para que a gente tenha uma certa condução nos rumos a aferir durante a existência terrestre. Diz ele, a primeira delas é a família. É um ponto bem grave e é tamanha a importância da família para nós que a espiritualidade faz com que nós nos reorganizemos na família ideal. Não há uma exceção no orbe. Portanto, eu estou na família ideal, escolhida por Deus
sob os cuidados da espiritualidade superior. Isso não significa que seja a família que eu gostaria, mas é a ideal, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes aquela antipatia com o irmão, com a mãe, com o pai. Então, este é um ponto delineado pela espiritualidade. O segundo ponto delineado pela espiritualidade é a profissão. Aonde nós vamos trabalhar, conseguir o pão de cada dia, e que muitas vezes nós pensamos apenas na profissão como um fruto de conquistas de bens monetários, quando na verdade a espiritualidade nos aproveita dentro das perspectivas e das experiências que nós trazemos. Às vezes a criança nasce já com a vontade de salvar vidas, de cuidar das pessoas. Então já vem mais ou menos delineado. Ela vai ser talvez uma enfermeira, talvez um bombeiro, talvez uma médica, um médico, e por aí vai. E o objetivo, melhor, o terceiro ponto delineado pela espiritualidade para nós, depois da família e da profissão, é o... Alguém está pensando aí, acertou. É o casamento. E diz o professor Raul Teixeira, e também o não casamento. Porque ele diz que se às vezes a gente vem com a programação de não casar e ficar insistindo, daqui um pouco acha uma fera solta aí e complica a reencarnação. Então é o casar ou o não casar. E a quarta, porque só mais um detalhezinho do casamento nós trazemos muitas vezes uma espécie de não sei se nas comunicações, de um LED, né? Nosso magnetismo, a gente olha para a pessoa, não sente nada, olha para outra, de repente passa alguém desconhecido e o coração salta na boca, as pernas tremem. Eu não sei se alguém já sentiu isso aqui. Pelo menos os casados devem ter sentido. Que assim seja. Que assim seja. Porque nós trazemos para encontrar aquela pessoa que vem para vivenciar algumas experiências conosco nessa existência. Então, muito cuidado. Se o LED não acende, fica tranquilo. Porque às vezes as amigas chegam para nós no atendimento fraterno, mas eu não acho ninguém. Fica tranquilo que o ninguém é melhor do que alguém, às vezes também. Então a gente tem que fazer isso com uma análise muito tranquila, porque é um ponto grave da nossa existência. É um ponto que é delineado pela espiritualidade superior. E o quarto item, básico, grave, delineado pela espiritualidade é a desencarnação, que vai corresponder ao nível dos créditos e dos débitos nossos durante a própria encarnação, do bem ou do mal conquistado ou enraizado. E nós podemos alterar esta programação. No caso da desencarnação, nós podemos alterar pelas vias do suicídio, porque o suicídio não é planejado para nenhum ser humano. É um uso equivocado da liberdade, porque não há direito de ninguém tirar a sua própria vida, muito menos de outro. Ou de outro, e muito menos a sua própria vida. Nós podemos alterar, mas a espiritualidade, sob os cuidados de Maria de Nazaré, que cuida de todos os suicidas do orbe, terá uma nova chance também. Mas nós podemos mudar. O casamento nós podemos mudar? Também podemos mudar. Se escolhermos outra pessoa que, por algum motivo, por alguma afeição, se nós trocarmos um bem por outro bem, não importa, nós continuamos na nossa trajetória. Mas é para dar uma noção das questões mais graves da nossa existência planejada e que nós devemos ter um cuidado mais profundo, mais especial. Então, meus irmãos, é necessário que nós venhamos a desenvolver o bom senso nas nossas escolhas. A paciência, a tranquilidade em escolher, porque toda precipitação, a gente já sabe, a chance de errar é maior. Portanto, tomar um cuidado nestas escolhas. Lembrei-me de Chico Xavier, quando certa feita, lá no seu
centro espírita onde ele trabalhava há muitos anos, de repente ele notou um dos seus amigos não foi na reunião. Será que está bem? Passou uma semana, não apareceu de novo. 2 semanas, 3 semanas. Será que houve alguma coisa? Será que eu, diz o Chico, falei alguma coisa que ele desaprovou? Ou algo que nós fizemos em coletividade que ele não gostou? Então o Chico vai até a residência do amigo. Bate a porta, o amigo abre, olha, o Chico vai lá e dá um abraço carinhoso nele. E o amigo, que nem uma taquara verde, olhando para o Chico, não se mexe. E o Chico diz assim: meu irmão, perdoa-me se te fiz alguma coisa. Queres voltar? Vamos voltar para o trabalho. Vamos continuar no estudo do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o amigo dele olha para ele, dá um sorrisinho um tanto quanto sarcástico e diz assim: Chico, das duas uma. Ou você é muito humilde, ou você é muito sem vergonha. Então, meus irmãos, esse exemplo para trazer para nós, que tem que partir de nós, do nosso uso, da nossa liberdade de agir, de escolher, porque cumpre a nós agregar, cumpre a nós unir, cumpre a nós fazer o bem. E não é porque os outros estão fazendo algo equivocado que nós vamos fazer. Não é porque a massa está em desvario e se drogando que nós vamos nos drogar, porque sabemos das consequências. Não é porque os outros roubam que nós vamos roubar. Não é porque os outros mentem que nós vamos mentir. Porque, repito mais uma vez, nós vamos responder pelos nossos atos. Nós não iremos responder pelos atos dos outros. E isso tudo, agora encaminhando para nós finalizarmos, pode trazer algumas questões à nossa mente, algumas interrogações. O que estamos fazendo com a nossa vida atualmente, agora, hoje, com o presente? Como será o nosso futuro? Qual é a finalidade da nossa vida? Por que de tempos em tempos nós sofremos? E como nós podemos nos libertar destes momentos de sofrimento? O que em realidade nós estamos buscando numa quarta-feira à noite no Consolador? Charles Plumb era um piloto norte-americano na época da Guerra do Vietnã, onde ele foi convocado então a participar daquele conflito. E ele decolava do seu porta-aviões e ia até o território inimigo executar as suas missões. Quando, depois de algumas missões bem-sucedidas, eis que o avião dele fora atingido pelo fogo inimigo. E quando o avião estava caindo, minutos antes de explodir ao solo, ele conseguiu acionar o seu banco ejetor, saltou longe do avião, o seu paraquedas abriu e ele então salvou-se da queda. Porém, ele fora aprisionado porque caiu em território inimigo. A partir daquele dia, Charles Plumb então passa por todos os tipos de privações que nós podemos imaginar. E até mesmo alguns que não conseguimos. Ele passou fome, frio, sede, ficava a maior parte do dia mergulhado na água até o pescoço, que a água que vinha dos dejetos dos porcos e dos animais. E ali, dia após dia, semana após semana, ele enfrentava essas dificuldades ao ponto de minar as suas forças físicas. E ele pensar que não valeria a pena viver.
numa condição dessa. Pensou em terminar com a sua existência. Mas eis que, ao pensar nisso, também ele pensava naqueles que ele havia deixado na sua terra natal. Esposa, pai, mãe, amigos. Então, nesta dicotomia entre acabar com a vida e ter a esperança de algo melhor à frente, ele opta por se esforçar ao máximo para dar alguma possibilidade, a esperança tirá-lo desta situação algum dia no futuro próximo ou distante. Meus irmãos, ele fica por vários anos nesta condição. Mas eis que um dia a guerra acaba. E como o tratado entre as duas nações eram troca de inimigos, libertar os inimigos, ele fora libertado. E agora então Charles Plum, após aguentar todos os momentos difíceis, usando a liberdade de pensar e de agir, ação e reação, ele colhe os frutos da sua escolha e retorna aos Estados Unidos agora como um verdadeiro herói nacional. E é acolhido em todos os lugares onde ele ia como um verdadeiro herói. E ele começa então a fazer palestras motivacionais em todo o território americano para incentivar as pessoas a colocarem um objetivo na existência, a ressignificar a existência, porque vale a pena optar sempre pelo bem e pelo melhor. E aí então ele começou a ganhar muito dinheiro, ficou famoso, ficou conhecido em todo o território americano e fora, mas eis que certa feita, depois de uma palestra num determinado hotel nos Estados Unidos, ele desce até o restaurante e vai tomar um cafezinho. E lá, tomando um cafezinho, ele nota, a uma certa distância, que um homem estava fitando ele de uma forma até constrangedora, não tirava os olhos dele. Ele continuou tomando o cafezinho, olhava para o homem continuava a fitá-lo. Ele ficou preocupado, levantou e foi lá conversar com o senhor. Me desculpe, mas eu o conheço? E o senhor disse assim, eu o conheço? O senhor não é o Charles Plum, piloto americano? Do porta-aviões X? Do esquadrão Y? Do pelotão? Tão bem. E ele olha para ele e diz assim, eu sou o soldado fulano de tal, encarregado de dobrar o seu paraquedas. Então Charles Plum é tomado de choque. Quantas vezes, passando no convés do porta-aviões, talvez tenha defrontado com este soldado sem dar um bom dia, sem dar uma palavra amiga. Aí ele então, naquela emoção, agradece ao homem que salvou a sua vida, que é a causa de tudo aquilo de ele estar passando agora. E começa as suas palestras motivacionais trazendo uma mensagem positiva. E sempre ao final das palestras, ele usava a seguinte expressão que nós usamos para terminar as nossas reflexões. Alguém de nós, hoje, já dobrou o seu paraquedas? Que possamos sempre dobrar os nossos paraquedas diários, na certeza de que o melhor de todos os paraquedas é o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Os benfeitores espirituais nos auxiliem, nos ajudem nesta caminhada, para que possamos escolher de forma mais assertiva as nossas opções e caminharmos mais plenos. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Então, obrigado, Tarcísio. Antes de nós pedirmos para o Tarcísio encerrar com a prece, né? Nós queremos convidar o pessoal que está aqui presente, se desejarem, nós temos grupos de estudo aqui na casa.
Temos os grupos de estudo presencial na segunda-feira, né, Lúcia? Temos o grupo de estudo presencial na quarta-feira e temos também um grupo de estudo do Livro dos Espíritos nas quartas-feiras, que é virtual. Acredito que o pessoal já receberam o nosso jornalzinho, outros vão receber hoje o nosso informativo. E ali estão as informações para aqueles que julgarem que chegou a hora, né, de buscarem um entendimento, não é maior, é um entendimento melhor. Porque nós somos espíritos, nós já temos um entendimento instintivo, né, do ser espiritual. Então, aqueles que desejarem participar dos grupos de estudo, a casa vai acolher a todos que assim pretenderem, na segunda-feira, na quarta-feira, às 19 horas, na segunda-feira virtual, das 20 às 21 horas, o Livro dos Espíritos. E como o Tarcísio comentou, nós iniciamos no Livro dos Espíritos a estudar as leis morais. Então, agradecemos de coração a todos que aqui estão conosco e pedimos ao Tarcísio para encerrar esse trabalho. Então, meus irmãos, ainda envoltos nas vibrações emanadas da equipe espiritual, das esferas superiores, encarregadas da proteção e do amparo desta casa abençoada, nós gostaríamos de agradecer a Ti, divino amigo incondicional de todas as nossas horas, Mestre Jesus. Obrigado pelas nossas vidas. Muito obrigado pelo dia de hoje e pelas infinitas oportunidades que Deus, nosso Pai, tem concedido a cada um de nós diariamente. Tu bem conheces a cada um de nós, Mestre querido, e sabe ainda das dificuldades que trazemos no nosso mundo íntimo. Sê conosco, mais uma vez, através dos teus benfeitores, nos auxiliando e nos protegendo na nossa caminhada, para que possamos caminhar a passos firmes rumo a Ti, Senhor. E estas energias aqui recebidas por todos nós possam também se fazer presentes nos nossos lares, nos nossos familiares, com aqueles que conosco convivem. E também se façam presentes nos corações daqueles que neste momento passam por provações e expiações mais complexas. Assim, Mestre querido, em Teu nome, nós nos despedimos em paz.